Olá gente, tudo bom? Hoje a gente vai estar então dando sequência aos nossos estudos novamente e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre quantifiers. Quantifiers são palavras que, se a gente fosse traduzir, daria como quantificadores, palavras que a gente vai utilizar para falar sobre a quantidade de algo, né? Mas antes de falar dessas palavras, a gente precisa entender primeiro o conceito de substantivo que a gente tem em inglês. Nós temos dois conceitos que a gente vai discutir hoje. O de countable nouns, que são substantivos contáveis, e o de uncountable nouns, que são substantivos incontáveis. Os substantivos contáveis são todos os substantivos que dá pra gente contar de forma simples, sem precisar de nenhuma unidade de medida. Então, por exemplo, a gente tem ali book, livro, chair, cadeira, mirror, espelho. São coisas que a gente não precisa de uma unidade de medida para contar. Eu posso contar, por exemplo, one book, 2 books, 3 books, 4 books. Então ele é contável. Os uncountable nouns, que são substantivos incontáveis, eles precisam de unidade de medida para ser contado. Eles, por eles mesmos, não podem ser contados. Por exemplo, a gente tem money, water, time, space. Money, por exemplo, dinheiro, a gente não pode contar dinheiro. Por exemplo, a gente conta assim, 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Não. Nem one money, 2 monies, 3 monies. Caso a gente vá contar, a gente precisa botar uma unidade de medida. A gente pode contar, por exemplo, centavos, reais, dólares. Então, por isso ele é incontável. O water, a mesma coisa. Eu não conto uma água, 2 águas. 1 water, 2 waters. Eu posso contar 1 litro, 1 ml, uma garrafa, um copo, tá? Então, caso dê para contar apenas através do uso de unidades de medidas, eles são incontáveis. Contável conta só por ele mesmo, tudo bem? A partir disso, a gente pode dar sequência então. A gente vai estudar hoje 4 quantifiers. Many, much, few e little. O many é utilizado com substantivos contáveis. Por exemplo, eu botei aqui book. I have many books. Eu tenho muitos livros. O many tem essa ideia de muitos. O much também tem uma ideia de muito, de uma quantidade grande. A diferença dele é que a gente não vai usar ele para substantivos contáveis. A gente vai usar ele para substantivos incontáveis. Então, por exemplo, I drink much... Era para estar water, mas não tem problema. I drink much water. Nesse caso, I drink much... Vamos corrigir aqui. I drink much water. Nesse caso, eu bebo muita água, né? O water, incontável, por causa disso eu preciso utilizar o much. Já o few e o little, eles vão ser utilizados para falar sobre uma quantidade pequena de algo. O few é utilizado com substantivos contáveis, assim como o many. I watch few movies. Eu assisto poucos filmes. O little é para coisas incontáveis, assim como o much. Nesse caso, o exemplo que a gente vai ter é I have a little time. Eu tenho pouco tempo. Então, nesse caso, few, contável, little, incontável. Mas ambos para coisas pequenas. A gente vai ter mais 2 palavras que também são importantes, mas elas não são exatamente quantifiers, porque elas não falam de algo exato. Elas não vão falar se é muito ou se é pouco. Mas elas têm a ideia de algum, alguma, né? De algo. Que vão ser as palavras o some e o any. O some, ele é utilizado em frases afirmativas. Então, por exemplo, eu poderia falar I have, eu tenho, some money. Eu tenho algum dinheiro, digamos assim. Eu não sei se isso é muito ou se isso é pouco. Não é relativo à quantidade. Já o any, ele é utilizado em frases negativas e interrogativas. Por exemplo, se eu quero falar que eu não tenho dinheiro algum, eu falo I don't have any money. Eu não tenho dinheiro nenhum. Eu não tenho dinheiro algum. Ou para frases interrogativas. Vamos supor que eu quero perguntar se vocês têm algum dinheiro. Então eu posso perguntar, guys, do you have any money? Vocês têm algum dinheiro? Então eles dois não são utilizados para quantidades, e sim para perguntar sobre algo, a existência de algum ou alguma coisa. Some, afirmativas, e any, negativas e interrogativas. Vou postar também postando junto com esse vídeo.
exercícios para vocês estarem fazendo e vou postar um outro vídeo corrigindo esses exercícios que vocês vão estar fazendo também para a gente poder tirar nossas dúvidas, tá bom? Então é isso, gente, por hoje. Um grande abraço e espero que a gente se encontre logo.